Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os nossos convidados da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal e da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, cumprimentá-los e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco a partilharem as vossas reflexões sobre esta temática. Gostaria, para começar, por colocar sobre a mesa uma questão que nos parece a nós, Partido Comunista Português, fundamental relativamente à discussão da reabilitação urbana e do arrendamento urbano, que é a questão do direito à habitação, que se encontra consagrado na Constituição. Para nós faz todo o sentido, só faz sentido discutir estas questões se tivermos no horizonte a questão de cumprimento daquilo que a Constituição estipula, que é a garantia do direito à habitação a todos, enfatizo, portugueses. Esta é uma preocupação central para nós e entendemos que deve ser tida em conta em toda esta discussão. Durante as últimas décadas assistimos em Portugal a uma política de construção que já foi aqui caracterizada como desastrosa, em que se investiu na nova construção, nas periferias das cidades, enquanto se abandonavam os centros urbanos, que cada vez se encontravam mais degradados. Esta política permitiu gerar enormes mais-valias na transformação de solos rurais em solos urbanos e também nos empréstimos, quer dados aos construtores, quer dados aos compradores para a aquisição dessas habitações. O Estado, durante este período, foi-se demitindo gradualmente das suas responsabilidades, das suas funções e assumiu muitas vezes um papel de mero espectador. E o resultado destes anos e desta política é a situação atual, em que, de acordo com os censos de 2011, temos atualmente em Portugal muito mais alojamentos do que famílias. Se fizéssemos corresponder a cada família, a cada agregado familiar, uma habitação em condições adequadas, mesmo assim ainda sobrariam centenas de milhares de habitações. Ou seja, Portugal teria, com a quantidade de alojamentos de qualidade que dispõe, teria a possibilidade de garantir no início do século XXI que a todos os portugueses teriam direito a uma casa, a uma habitação em condições condignas. E, efetivamente, não é isso que acontece. Sabemos que há pessoas que vivem, especialmente pessoas mais carenciadas, que vivem em habitações muito degradadas, sem as condições mínimas de dignidade, enquanto ao lado existem habitações novas, modernas, equipadas com todas as condições de habitabilidade. O Governo, com estas suas propostas, que estão hoje aqui em discussão e já aprovadas na generalidade, pretende resolver este problema fazendo mais do mesmo. Ou seja, a admissão gradual do papel do Estado pretende ainda uma maior demissão do papel do Estado. A liberalização que foi feita nas últimas décadas pretende ainda uma maior liberalização. Acredita ao Governo, e está no preâmbulo da sua proposta de lei de arrendamento urbano, que se criar um verdadeiro mercado de arrendamento, como por milagre, todos estes problemas se resolverão. A nossa opinião não é esta. Pensamos que a situação irá, na realidade, piorar se esta lei e este conjunto de leis for aprovado e entrar em vigor. Na realidade, todos sabemos que nos últimos anos tem registrado um aumento de custo de vida para a maioria esmagadora dos portugueses, o aumento dos bens essenciais, o aumento do desemprego e da precariedade, a redução dos salários e das pensões e, portanto, há um conjunto muito elevado de agregados familiares, famílias portuguesas, que simplesmente não têm condições financeiras para aceder ao mercado de arrendamento e muito menos ao mercado de aquisição de uma casa. Com esta nova lei, as rendas são liberalizadas, portanto poderão ser objeto de um aumento determinado pelo senhorio em determinadas condições, e isso vai levar principalmente nas rendas, chamadas rendas antigas, anteriores a 1990, no caso do arrendamento habitacional, a aumentos brutais dessas rendas, e muitas famílias, muitos agregados familiares carenciados não terão simplesmente capacidade económica, financeira para fazer face a esses aumentos. Dizia há dias no debate da Generalidade, a Sra. Ministra Assunção Cristas, que os mais idosos estariam protegidos contra o despejo. Não é verdade.
Não é verdade. A proposta de lei permite que os idosos sejam despejados se entrarem em incumprimento, deixarem de pagar as suas rendas. Tendo em conta que as rendas sofrerão aumentos brutais, muitos idosos carenciados não terão simplesmente possibilidade de pagar essas rendas. Nos primeiros meses farão um esforço para tentar pagar e depois atrasam-se e, quando atrasar, entram em incumprimento e serão objeto de despejo. Também, para nós, preocupante nesta lei é a questão do despejo e pelo facto de ela ocorrer essencialmente na via extrajudicial, e aí discordamos completamente da opinião aqui que foi manifestada pelo Sr. Engenheiro Reis Campos, e achamos que deve correr no Tribunal como forma de garantir os direitos dos cidadãos. Para concluir, Sr. Presidente, dizer que, em nossa opinião, o caminho que está a ser seguido pelo Governo com estas propostas é o caminho errado, mais do mesmo, e só irá agravar o problema, e o que nós entendemos é que deve ser o Estado a assumir não o papel de regulador, ou muito menos de observador, mas um papel interveniente, no sentido de garantir, por um lado, o direito à habitação a todos os portugueses e, por outro lado, garantir que se preservam os postos de trabalho, que, como já foi referido aqui, são em número muito elevado, e na situação em que o país se encontra de elevado desemprego, perder mais postos de trabalho no setor da construção seria dramático. Portanto, a nossa posição é esta: mais intervenção no Estado, no sentido de garantir estes direitos. Para concluir, Sr. Presidente, dizer que não lhes vou colocar nenhuma questão, apenas deixo estas reflexões para o caso de entenderem comentá-las nas vossas intervenções que seguirão. Muito obrigado.